E Sim, seguindo sim. aqui no assunto do Vasco, eu quero trazer o assunto da diretoria vascaína como um todo, sobre a SAF também. O Pedrinho aí que lamenta essa relação fria com a 777. E antes de a gente entrar no assunto, eu queria trazer a aspa aqui do Pedrinho, o que ele falou na entrevista. Eu vou trazer aqui para vocês agora. Ó. Em termos de autonomia, você continua sendo minoritário. O que as pessoas têm que entender, por exemplo, elas acham que se vender um jogador, 30% iria para o associativo. Não, não. Só vamos ver o dinheiro se houver lucro no final da temporada, o que não aconteceu. E outras coisas assim, não sei se posso falar, é melhor parar. Então foi muito disso. O Pedrinho falou, se não me engano, 9 vezes essa frase de que ele não pode falar. Citou 9 vezes, exatamente. Não posso falar, não posso falar, não posso falar. Cara, isso é muito grave, na minha opinião. É uma situação complicada pro Vasco, porque o Pedrinho chega. Eu lembro quando a gente traz aqui no programa, até o Vini Sampaio, ele ficou bem aliviado na época, que ele falou: pô, o Pedrinho vai ser um cara que vai estar ali monitorando o que está acontecendo na SAF, ele pode ser esse elo para o clube não se perder aquela essência, né, da paixão vascaína, que isso não vai se perder, mas enfim, se vocês entenderam o que eu quis dizer, porque o clube foi vendido, Representar a só que paixão vascaína isso, pros representar, americanos, né? não deixar o clube 100% nas mãos de pessoas que, pô, não estão ali com o coração, isso é claro. Só que ao mesmo tempo também, antes de a 77 chegar, o Vasco estava num pior momento da sua história, devendo mais do que tudo, quase, entre aspas, fechando as portas. Então a 777 chega e dá um gás. Só que ao mesmo tempo acontecem situações como essa. O diretor do associativo do clube não tem voz em nada, ele não consegue opinar em nada, ele não pode falar nada nas coletivas. Eu quero saber, principalmente de você, Thay, o que você acha sobre isso? Se você vê que isso é um problema futuro para o Vasco, ou se tem chances do Pedrinho conseguir reverter essa situação e deixar o clima um pouco mais leve, mais calmo, para tudo fluir naturalmente de uma forma positiva dentro do Vasco, né? Não só a 777 comandando tudo, mas tendo ali uma ligação, tendo essa troca de contato para fluir bem, né? O clube com o associativo, com a SAF, com a torcida, e se isso pode acabar prejudicando o Vasco ao longo da temporada, né? Então, antes da gente falar de um problema futuro, a gente tem que falar que é um problema já no presente, certo? Já é um Concordo. problema de agora. Já é um problema de agora. Todo mundo realmente, assim como o Vini trouxe aqui na outra live, todos os torcedores do Vasco, o Pedrinho entrou agora, a gente vai estar com a comunicação entre o associativo, o torcedor e a SAF 100%, a gente vai entender tudo, não. Não é isso. Não foi isso que aconteceu. Ficou muito claro nessa entrevista do Pedrinho. Assim, eu não vou negar aqui que, pelo menos para mim, tá? Já estava muito claro que o Vasco o associativo não teria nenhum tipo de autonomia no futebol, porque a SAF do Vasco, ela compra o futebol do Vasco. Mesmo sendo, só para deixar claro aqui para a galera, porque eu acho que essa questão de SAF, como em cada clube, né, que foi comprado por uma SAF, é de um jeito diferente, a do Vasco, vou explicar rapidinho aqui, a empresa 777 comprou o futebol do Vasco, 70%. O resto, 30% do Vasco, que são os outros esportes, basquete, futsal, natação, enfim, entre outros esportes, continuam sendo do Vasco, associativo. E esses esportes o Pedrinho toma conta, entendeu? Esses esportes o Pedrinho tem autonomia para fazer tudo o que ele quiser em relação a isso. Projeto, construção do CT, ele pode opinar, construção não, desculpa, inovação, né? E melhorias para o estádio, ele pode correr atrás, isso aí continua sendo um Vasco associativo, entendeu? Do clube Vasco da Gama. E aí, voltando na pergunta, LF, eu acho que já é um problema de agora, porque o Pedrinho, ao meu ver, ele sai do Sport TV ali, né? Do programa onde ele era um excelente apresentador. Ele ganhou prêmios aí por 2 anos seguidos como melhor apresentador, apresentador comentarista, né, de futebol. Então ele entende muito de futebol. Eu acho que ele só teria a agregar ali para ajudar os diretores em contratação de jogador, indicar um jogador, técnico, enfim. E não é o que está acontecendo, infelizmente, entendeu? Mas isso eu acho que para muitos torcedores não é uma surpresa, porque já
era dito que iria acontecer dessa forma, entendeu? Só que aí é diferente quando o presidente do clube chega e quando ele é perguntado numa coletiva, ele tem que falar que ele não pode falar, não pode falar, não pode falar, não pode falar. Então isso assusta também. Você escutar que um presidente não pode falar do seu próprio clube, do clube que ele gere, assusta, entendeu? Ninguém esperaria que ele ia chegar numa coletiva e ia falar 9 vezes que ele não pode falar. Isso realmente beira o absurdo, entendeu? Então eu acho que o Lúcio, enquanto CEO da 777, deve vir agora com uma nova coletiva e explicar o que o Pedrinho quis dizer com isso, entendeu? Para poder ficar ainda mais claro para o torcedor o papel da 777 e o que está acontecendo nos bastidores, sabe? O Pedrinho tentou livrar um pouco o lado dele, assim, de tipo, eu sou presidente, a torcida está cobrando o jogador, começou a cobrar porque o Vasco não se classificou para as finais do Carioca, e aí foram cobrar ele. E aí, Pedrinho, faz alguma coisa, ajuda a gente, sabe, assim, um pedido de socorro. E aí ele teve que falar, olha, eu não tenho o que fazer, eu não posso falar nada, eu não posso me meter em nada. Eu acho que a coletiva dele foi mais até nesse sentido, sabe, assim, de falar com o torcedor nesse tom. Eu vou tentar ajudar no que eu posso, mas com isso aqui eu não posso fazer nada. Então, com certeza vai ser um problema futuro. Chegou até a sair que o grupo, né, a 777, o grupo delas estão com uma dívida, e aí tá tendo penhora, e caso venha acontecer, eles não vão conseguir fazer o último aporte agora desse ano, em setembro de 2024, e aí pode ser que vendam a SAF do Vasco de novo. Então aí você já vê uma nova loucura acontecendo. Então, assim, o erro maior disso tudo foi o contrato. O contrato que foi fechado na gestão anterior, de Jorge Salgado. Ali que foi o erro. Porque não existe você deixar a empresa ou toma conta logo de 100%, como foram as outras taxas, tipo do João Textor no Botafogo. Ele vem, ele faz o que quer, super identificado com a torcida. Beleza, entendeu? Mas é um cara que gosta de futebol. No caso da 777, eu não vejo isso. Eu vejo que eles... Não tem identificação nenhuma com a torcida do Vasco. Super frios, não tem identificação. Quando vem aqui, vai no estádio, vê um joguinho ou outro, vai embora de novo. Então, assim, não tem identificação, coisa que a torcida do Vasco sente muito, porque são torcedores loucos, que nunca abandonaram o time, estão sempre junto ali, fazendo loucuras pelo clube. Então, realmente é muito difícil ter essa sensação, e acho que o problema maior mesmo foi como que foi essa venda, como que aconteceu essa venda, como o contrato da venda, sabe? Tudo na gestão anterior. Eu acho que fez isso mais para dizer assim, olha, fizemos uma gestão ruim, péssima, mas toma aí, a gente conseguiu vender o clube, agora o clube vai conseguir se manter aí por mais alguns anos com essa injeção de dinheiro. Foi tipo isso, entendeu? E olha só, o Vini traz comentários aqui antes do Maurício falar, que ele fala o seguinte, ó. Tive informações de algumas pessoas ligadas ao clube que essa ação do Pedrinho pedir coletiva e falar diversas vezes que não sabe se pode falar numa coletiva de 1h30 foi nada mais, nada menos que uma ação de jogar a responsabilidade para a torcida sobre o atual momento do clube, retirar a culpa dele e também fazer com que a 777 seja mais cobrada pelos torcedores. Nada mais, nada menos que uma jogada política. Isso aí era... Isso aí. Ficou claro isso, né? Sim, foi o que eu falei aqui. Ele pediu a coletiva e deu a coletiva para poder tirar o peso que estava indo para cima dele, porque os torcedores estavam indo cobrar ele, entendeu? Sim. Ele até fala, ele pediu a coletiva de 1h30, falando que não sabe de nada, algo que poderia ser resumido em 10 minutos. Mas e aí, Maurício? Sim, o que você acha dessa história toda aí, dessa situação da 777 com o Pedrinho? O que você vê? Cara, eu vejo isso, na verdade, como uma sucessão de erros. Começa com o que a Thay falou, que o primeiro erro foi a forma como o Salgado vendeu o Vasco. Sei lá, não parecia nem desespero. É algo pior que desespero, sabe? Sei lá, parece até querendo sabotar mesmo o Vasco. Apareceu o primeiro cara e falar, toma, é seu. E assim, você só olhar pra cara do Josh Wander, tá? Você olha e fala, cara, esse maluco aí não parece confiável, não. E você vê os outros clubes que ele gere, nenhum tem sucesso. Nenhum. Beleza que também agora os do Textor também não estão tendo, mas tudo bem.
Não, o Girona, E quando eles assumiram, não, o caiu. Girona é do Aí, City. não foi Girona, não. Foi um outro time da Itália. O Genoa. Genoa, desculpa, foi o Genoa, isso. Caiu quando eles assumiram, aí subiu depois, né? Voltou pra Série A. Mas assim, é isso, né? O Genoa continua ali, meio de tabela, e daqui a pouco tem bons jogos, volta meio de tabela de novo. Exato. Fica brigando, fica nessa gangorra, né, da Série Sim. B e tal. O próprio E eles Everton, acharam que é que o vai clube... ser a mesma coisa. E sem cobrança. Não vai ser. Exato. O E o pessoal, Everton, que é o torcedor, clube vai de maior puxar e fica batendo expressão. palma. O Everton é o clube de maior expressão da 777, foi até comprado recentemente. Está sofrendo diversas punições de perda de pontos, mas consegue se manter fora da zona de rebaixamento da Premier League. Né? Sempre jogando bem e tal. Agora não tem de cabeça como é que tá a tabela, mas o Everton, mesmo perdendo um monte de pontos, sempre estava lutando, né? Conseguindo ganhar bastante pontos, mas acaba tendo essa dedução. Nenhum time da 777 tem sucesso. Então, assim, você começa, tem que se questionar os processos, as motivações, e ter essa penhora que a Thay falou. Então, assim, o Vasco, quem sofre é o Vasco, quem sofre é o torcedor. E eu acho que tem o erro do Pedrinho, óbvio, foi o que até o fez ele ser eleito, né? O discurso dele falar, não, vamos ver o contrato com a SAF, vamos fazer acontecer, não sei o quê. Cara, mas se o contrato tá dizendo lá que o associativo só pode mexer em basquete, remo, que seja, cara, foca nesses. Assim, beleza, todo mundo quer o futebol, é o mais importante. Mas, cara, se você talvez aceitar que, cara, aquilo ali eu não vou mexer, é muito complicado, vou me sujar, sabe? Ele vai ficar indisposto com a 777, indisposto com a torcida. Perdeu o emprego dele na Plim Plim, porque, pô, ele era um dos melhores comentaristas do país. Sim. Se não, até o melhor. Sim, ele era, na minha opinião, ele era o melhor comentarista. O da emissora, ele era o melhor. Com certeza. Sim. E agora, assim, jogou tudo isso fora por 3, 4 anos, nesse caos que é o Vasco, a vida dele vai voltar a ser um inferno. E aí? Eu consigo entender a motivação dele de, não, eu quero ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. Mas ele deve ter visto, né, anteriormente, falou, cara, isso aqui não tá legal, não vai estar fácil. Podia ter saído. Mas não, assim, escolheu eu esse acho caminho. que ele não... Quando ele se candidatou, ele já sabia que seria para trabalhar com pressão. Diferente do que acontece. Não tão diferente assim, porque trabalhar na mídia também tem muita pressão na vida da pessoa, né? Mas, assim, ele sabe como é que são os torcedores do Vasco, então ele sabia que pressão ele ia ter. Não ia ser um trabalho fácil, assim, para ele. E em relação que você falou, Mal, sobre ele focar nos outros esportes, que aí ele tem, né, carta Autonomia. branca para fazer o que ele quiser, autonomia 100%, ele até está tentando fazer isso. Mas, assim, por exemplo, o basquete do Vasco, quem investe no basquete do Vasco é um apostador, entendeu? Ele que tá lá, ele que bota as caras. Quando o Vasco aí... Eu não vejo muito basquete, tá? Confesso aqui para vocês, em live. Mas o que eu vejo dos torcedores comentando é que, assim, ele tá sempre brigando. Se o Vasco perdeu ponto, ele vai lá e briga. Se ele acha que o Vasco foi garfado no basquete, ele entra em quadro e briga. Então, assim, quem tá fazendo isso é um apostador que é torcedor do Vasco e investe no basquete do clube. Eu acho que outro ponto também do Pedrinho, que ele errou com a torcida, foi durante a candidatura dele, o processo, né? Ele foi falar com o dono da Crefisa, ele tirou foto, falou que estava buscando patrocinador para o Vasco, isso e aquilo outro. E assim, se você não vai ter autonomia, que ele deveria ter lido o contrato, como tu vai falar que tá buscando um patrocínio master para o Vasco em reunião dando camisa do Vasco e reunião com o dono da Crefisa? Entendeu? Então, assim, eu acho que realmente ele correu um risco muito grande e tá aí o que tá acontecendo, tendo que dar coletiva para poder tirar um peso de cima dele e uma culpa que ele tá tendo que carregar. E que em alguns momentos ele realmente procurou. E assim, por que não trouxe esses patrocínios para os esportes olímpicos? Beleza, não vão querer patrocinar, injetar tanto dinheiro nos esportes olímpicos. Mas
Se ele é o responsável por isso, por que não faz? Eu consigo Sim, entender o apostador que investe no basquete. Mas, cara, não é uma coisa profissional. Não é uma coisa que também você acho. vai jogar, procurar patrocínio. Sei lá, que é um patrocínio estatal ou de uma empresa forte. Fala, cara, quem é o maior investidor no clube de vocês? É um apostador. Sim. Não desmerecendo, né? Não desmerecendo o apostador, porque, assim, que bom que ele tá fazendo isso, porque o Vasco estava sem time de basquete. Quando ele começou, que o Vasco Não, voltou a ter um time de basquete. Então, sim, que bom, muito obrigada. Mas o caminho é esse, entendeu? Não é nem a exato. casa de aposta, é o apostador, sabe assim? Acho que o caminho não é esse. Olha, até o Vini comenta aqui, ó. Um ídolo assumir o cargo pós-aposentadoria é um tiro no escuro e a chance de dar M é grande. Temos exemplo do Dinamite como presidente, que para a geração mais nova foi apenas um mau gestor. Isso é verdade. Foi uma gestão, mas o último título importante do Vasco, quem ganhou foi ele, né? Então acho que por Mas isso ele dá pra dar acabou. uma amenizada ali na. Mas acabou ferrando os cofres Ficou do clube. marcado com isso, né? Sim, sim. E olha só, galera, a gente, pô, essa parte do Vasco vocês tiraram onda aqui, tá, e Maurício, vocês são, pô, gênios, 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 gênios. E a gente segue aqui o programa agora, eu vou trazer no comentário que ele tá perturbando. Maurício, eu vou até trazer aqui, lá de cima, que tá aqui já perto do mouse aqui, ele falou o seguinte: Caio Lins, pronto, Caio, seu comentário tá aqui na tela. Fala aí, rapaziada, foi mal pelo atraso. É que eu fui cortar o cabelo e fiz uma hidratação no cabelo. Que isso, Caio? Ih, tirou Tá onda, hein, tirando Caio? onda, irmão. Tá tirando onda. E ele já chega falando aqui, ó. Ele cobrou, tá? Vocês não vão falar comigo, não? Falou aqui, ó. Vocês não vão falar comigo, não? Tô falando, Caio. Tô falando. Calma. Que a gente tava aqui, pô, trazendo um assunto quente aqui do Vasco, pô. Com todo respeito, meu amigo Caio. Não dá pra mim botar o comentário que você foi cortar o cabelo, pô, no meio de um assunto sério desses, pô. Atrapalha o corte, atrapalha o Pô, corte. pô, calma que a gente vai chegar Não, lá. e a gente perde a linha de raciocínio também, né? Pô, calma, cara, Aí é calma. E complicado. ele chega já resenhando aqui com o Vini Sampaio.